Olá! Hoje a gente vai mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, mas com um foco um pouco diferente. Uhum. Não vamos falar dos princípios que todo mundo já conhece, a gente vai direto para o capítulo 8. A parte que dói? Exato, a parte que tem dentes, e dentes bem afiados, que são as sanções. Nossa base é o texto da lei mesmo, a 13709. E a missão aqui é entender o que acontece de verdade quando uma empresa pisa na bola. Certo. Porque muito se fala sobre proteger dados, mas e as consequências reais? Qual é o tamanho da mordida da LGPD? Essa é a pergunta de milhões, né? Literalmente, em alguns casos. Pois é. E olha, para entender essa mordida, é fundamental saber que ela não vem do nada. O capítulo 8, com as punições, ele é a consequência, a resposta a uma violação da espinha dorsal da lei. Certo, não é aleatório. De jeito nenhum. Uma infração acontece quando uma empresa, sei lá, ignora os direitos das pessoas, como o direito de acessar ou apagar os próprios dados, que está lá no artigo 18, ou quando ela simplesmente atropela os princípios básicos, tipo coletar dados sem um propósito claro. Que é o que está no artigo 6º, né? Exatamente. Então as sanções são a resposta do sistema a essa quebra de confiança. Entendi. Então, antes da punição, tem uma regra bem clara que foi quebrada. Mas, uma vez que a infração acontece, aí a conversa muda de tom. Para deixar isso mais palpável, que tal a gente criar um caso? Uma ótima ideia. Vamos imaginar uma startup de saúde, sei lá, a Vida Saúde App. Ela monitora a saúde dos usuários. E um dia acontece o pior. Vaza uma base de dados enorme, com dados sensíveis de milhares de clientes. E aí, o que acontece com a Vida Saúde App no dia seguinte? Perfeito. Colocar um nome no problema ajuda muito a visualizar o impacto. Bom, no dia seguinte ao desastre da Vida Saúde App, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, entra em cena. E o arsenal dela, que está descrito no artigo 52, é bem variado. Uhum. E, ao contrário do que muita gente pensa, Ana, a primeira medida provavelmente não seria uma multa gigantesca. A primeira sanção da lista é a mais simples de todas, a advertência. Uma advertência. Isso soa leve? É tipo olha, não faça mais isso. Um puxão de orelha formal? Exatamente. É um puxão de orelha oficial que vem com um prazo para a empresa se corrigir. Ah, tem um prazo. Tem. E isso mostra uma coisa importante sobre a lei. Ela tem um viés educativo. A primeira intenção da NPD não é quebrar a empresa, é corrigir o rumo. Para a Vida Saúde App, seria um aviso, olha, vocês falharam, precisam consertar isso e tem X dias para fazer. Certo. Mas é aqui que a estrada se bifurca. Se a falha for grave ou se a empresa não ajudar, a conversa fica bem mais cara. É agora que o dinheiro entra na equação. As multas... Agora sim, a lei traz basicamente duas modalidades de multa. A primeira é a multa simples. Ela pode chegar a 2% do faturamento da Vida Saúde App no último ano, aqui no Brasil. 2% do faturamento? E o detalhe mais importante é o teto, até 50 milhões de reais. E atenção a um detalhe crucial, é por infração. Peraí, como assim por infração? Isso é brutal. Quer dizer que se no vazamento da Vida Saúde App a NPD identificar, sei lá, umas 3 infrações diferentes, Por exemplo, uma por falha de segurança, outra por tratar dados sem base legal e uma terceira por não avisar os titulares, eles poderiam, em tese, aplicar 3 multas de até 50 milhões? em tese, sim. A lei permite essa interpretação. Cada violação pode sim gerar uma sanção diferente. E além da multa simples, tem a multa diária. Ah, tem mais essa. Sim, que funciona como uma pressão contínua para a empresa cumprir uma ordem. Se a ANPD mandar a Vida Saúde App parar de usar uma base de dados e a empresa enrolar, A multa vai correndo todo dia. exato, todo dia até a ordem ser obedecida, também respeitando aquele teto global de 50 milhões. 50 milhões de reais é um número que fecha as portas de muita startup, de muita empresa. Mas eu fico pensando, para uma gigante, uma Big Tech, isso pode ser só um troco. Pode ser um erro de arredondamento no balanço. Exato. Por isso eu acho que o verdadeiro poder de fogo da LGPD
não tá só no bolso. Tá em sanções que podem, sei lá, paralisar uma operação. Eu tô certo? Você tá certíssimo. E esse é um ponto que, assim, muitas vezes se perde na discussão que foca só nos valores. As sanções não financeiras podem ser o verdadeiro pesadelo para o C-level de uma empresa. A primeira delas, que ataca direto a reputação, é a publicização da infração. Ah, essa é cruel. Basicamente, a empresa é obrigada a colocar uma placa no pescoço e sair na rua dizendo, eu errei. É exatamente isso. Depois que a infração é confirmada, a NPD pode determinar que a empresa divulgue o que aconteceu nos seus próprios canais. Nossa. Imagina a Vida Saúde App, uma empresa que vende o quê? Confiança na área da saúde. Tendo que publicar no site, nas redes sociais, nós falhamos em proteger seus dados de saúde. O dano à marca pode ser muito mais caro e duradouro do que qualquer multa. Com certeza. Confiança é tudo nesse mercado. Uma vez que você perde, É dificílimo de recuperar. e depois de atacar a reputação, a lei pode atacar o ativo mais valioso de uma empresa de tecnologia, que são os próprios dados, né? Precisamente. E aqui a gente entra nas sanções que eu chamo de cirúrgicas. Os incisos V e V do artigo 52 falam em bloqueio e eliminação dos dados pessoais ligados à infração. Bloqueio e eliminação. Isso. A NPD pode ordenar que a Vida Saúde App bloqueie o acesso àquela base de dados que vazou até a segurança ser corrigida. Ou, num cenário pior, pode ordenar a eliminação completa desses dados. Eliminação. Isso é, na prática, apagar um pedaço da empresa. Se a Vida Saúde App construiu seu algoritmo principal com base nesses dados que foram coletados de forma errada, uma ordem de eliminação não só apaga os dados, ela destrói o produto. Exatamente isso. O que é fascinante aqui é o poder de desmontar um modelo de negócio. Se o core business da Vida Saúde App depende daquela base de dados, uma ordem de eliminação é uma sentença de morte para o produto. É um poder de disrupção, assim, imenso. E além ainda vai mais longe. Tem mais. Tem. Existem as sanções que foram incluídas depois, que são, digamos, as opções nucleares. Opções nucleares, gostei do termo. Quais são elas? São 3 níveis de paralisação. Primeiro, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por até 6 meses. Segundo, a suspensão total da atividade de tratamento de dados, também por até 6 meses. E, por fim, a mais drástica de todas, a proibição parcial ou total de exercer atividades relacionadas a tratamento de dados. Proibição total. É o game over. É a NPD virando para a Vida Saúde App e dizendo: acabou, vocês não podem mais trabalhar com dados de saúde no Brasil, fechem as portas. É a pena de morte corporativa para aquela linha de negócio. Mas, veja bem, tem um ponto importante. A lei é inteligente nisso. O parágrafo 6º do artigo 52 estabelece uma progressão. Ah, não é de cara. Não. A NPD não pode chegar aplicando a proibição total logo de primeira. Essa sanção extrema só pode ser usada se outras punições, como uma multa, por exemplo, já tiverem sido aplicadas para o mesmo caso e não resolveram. É o último recurso para os infratores mais teimosos ou casos muito, muito graves. Ok, o arsenal é assustador. Vai de um bilhetinho de advertência até essa pena de morte corporativa. Mas isso me leva à questão central. Como a NPD escolhe a arma? O que leva a decisão de dar só uma advertência para uma empresa e aplicar uma multa de 50 milhões mais a eliminação dos dados para a nossa pobre Vida Saúde App? Isso não pode ser um sorteio? De forma alguma. E essa é talvez a parte mais sofisticada do capítulo 8º. Não é um sistema arbitrário, sabe? O parágrafo 1º do artigo 52 estabelece o que os advogados chamam de dosimetria da pena. São critérios claros, tipo um checklist que a autoridade tem que seguir para pesar a sanção. É a lei tentando ser dura, mas justa. Certo. Então vamos tentar abrir a mente da NPD. Quais são os pesos e as medidas nessa balança? A gente pode agrupar os critérios em, 4 grandes blocos. O primeiro bloco é sobre a infração em si. O inciso I analisa a gravidade e a natureza da infração e dos direitos que foram afetados. No caso da Vida Saúde App, vazamento de dados de saúde, isso é considerado gravíssimo, porque são dados sensíveis. Isso já joga a régua da punição lá para cima. Se fosse um vazamento de e-mails de uma newsletter, o peso seria bem menor. Entendi.
A natureza do dado que vazou já define o ponto de partida. Ok. E qual o segundo bloco? O segundo bloco é sobre o caráter do infrator. Aqui entram a boa-fé, que está no inciso 2º, e a reincidência, no inciso 5º. A NPD vai perguntar: a Vida Saúde App foi negligente de propósito ou foi um erro genuíno, apesar dos esforços? Certo. Eles já cometeram essa mesma falha antes? Uma empresa que age de má fé ou é reincidente pode esperar uma mão bem mais pesada. E a condição econômica da empresa também entra aqui. A multa para a Vida Saúde App, que é uma startup, não pode ter o mesmo impacto que teria numa Big Tech. A sanção tem que doer, mas não necessariamente matar. Isso é muito interessante. A lei tenta medir a intenção, não só o ato em si. E depois que o desastre já aconteceu, a reação da empresa conta? Conta. E muito. Esse é o nosso terceiro bloco. A resposta ao incidente. Aqui entram a cooperação com a NPD, no inciso 7, e a adoção de medidas corretivas, no inciso X. Certo. A Vida Saúde App comunicou o vazamento rápido para as autoridades, para os seus usuários. Ela ajudou na investigação. Foi transparente ou tentou varrer a sujeira para debaixo do tapete? Entendi. Uma resposta rápida, transparente, colaborativa é um atenuante poderosíssimo. Ok, então o que se faz depois do erro é quase tão importante quanto o erro em si. Faz sentido. E o último bloco? O último bloco, e talvez o mais importante para a cultura de prevenção, é o dever de casa. O que a empresa fez antes do incidente acontecer. A prevenção. Exato. Os incisos 8 e 9 olham para a adoção de políticas de boas práticas e governança. A Vida Saúde App tinha um encarregado de proteção de dados, o DPO. Tinha políticas de segurança claras, fazia treinamentos, tinha um plano de resposta a incidentes já pronto. Se a empresa puder provar que levava a privacidade a sério antes do problema, mesmo que tenha falhado, a sanção vai ser muito mais branda. Então, o que tudo isso nos diz é fascinante. A NPD não atua só como uma polícia que sai aplicando multa. Ela age quase como uma economista comportamental. A lei foi desenhada para criar incentivos. Exato. Ela recompensa a preparação, a transparência, a cooperação e pune com muita força a negligência, a má-fé, a teimosia. Ser proativo e colaborar pode ser a diferença entre uma advertência e a falência. Perfeitamente colocado. A mensagem da lei é: eu espero que você não erre, mas se você errar, a forma como você construiu sua casa e a forma como você vai lidar com a crise definirão o seu destino. Não se pune só o incidente, se pune a cultura organizacional que permitiu que ele aconteceu. Acho que com isso a gente conseguiu mergulhar bem fundo no capítulo 8 e entender a lógica por trás de cada sanção, de cada critério. Não é só uma lista de punições, é um sistema bem complexo. Exato. Para recapitular, o que a gente viu no texto da lei é que a LGPD não é só uma carta de boas intenções. É uma legislação com um mecanismo de execução real, poderoso. As sanções são escalonáveis, vão de um simples aviso até a paralisação de um negócio. E o mais importante, esse poder não é usado de forma arbitrária. A aplicação das penas segue critérios lógicos que estão lá, explícitos na lei, e que buscam moldar o comportamento das empresas. Essa análise de hoje deixa muito claro que a lei foi desenhada para ter um impacto de verdade, para mudar a forma como as empresas enxergam os dados. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A LGPD tem 2 caminhos para responsabilização: a reparação do dano, que está lá no artigo 42, e a sanção administrativa da ANPD, que a gente discutiu hoje, no artigo 52. Pensando na transformação da cultura de uma organização, qual dos 2 caminhos tem mais poder? A obrigação de ter que indenizar uma por uma cada pessoa afetada pelo vazamento da Vida Saúde App, ou a ameaça de uma única sanção exemplar, pública e devastadora vinda da autoridade nacional?